Saudações terráqueos. Bom, pessoal, eu ando bem sumido, tenho bastante coisa para falar, tem bastante vídeo que eu queria estar gravando, não é por falta de vontade, mas perdi o ritmo, né? Tanto tempo aí meio parado. Faz mais de 2 anos que o Facebook, né, tirou do ar a minha conta, né, que eu tinha contato com muita gente, né? Os grupos que eu participava, enfim. Falar um pouco, né, sobre essa confusão política toda aí, sem ficar entrando muito em detalhes, alongando muito, falando sobre questões específicas dessa confusão toda que está no meio da direita, que está na política, muita gente de direita, essa confusão aí com o Nando Moura. O Nando Moura tem muita razão, né? Eu não tiro a razão do Nando Moura nas críticas que ele tem feito ao Bolsonaro, né? Ele tem toda a razão e a gente tem que criticar mesmo, mas é uma coisa que o pessoal que está criticando o Bolsonaro tem que entender. E eu falo isso por experiência. Política é pragmatismo, né? Política é negociação. E uma recomendação que eu já quero deixar, que eu vou colocar no título do vídeo: todo esse pessoal aí que é de direita, que está tendo uma notoriedade no YouTube, na internet, ou mesmo quem não tem participação assim pública na internet, mas quer entender melhor a política, eu falo isso por experiência própria. Eu fui candidato em 2 vezes a vereador em Campinas e na minha cidade natal, em 2012 e 2016. E a primeira vez que eu saí candidato, eu sabia que a chance de eu ser eleito vereador em Campinas era praticamente nula, mas eu queria experiência, eu queria aprendizado, né? Eu até pensava em sair candidato a vereador para depois sair candidato a deputado, né, estadual, imaginando até que com a internet eu teria até mais chances para deputado estadual do que para vereador, né? E acabei não saindo nenhuma vez para deputado estadual, né? Mas a dica que eu quero deixar para todo esse pessoal de direita: sejam candidatos, mesmo que vocês saibam que não tem muita chance e tal, de ser eleitos, que não tem às vezes até nem vontade de estar na política, de ser vereadores, mas o motivo que eu fui candidato a vereador desde a primeira vez era para aprender, para ter experiência, para sentir na pele, para entender melhor a política, né? Sabe aquela coisa de quando a gente está vendo alguém que já tem experiência, que sabe o que está fazendo alguma coisa, seja o que for, né, na prática, parece fácil, né? Seja andar num skate, tocar uma guitarra, né? Você vê um guitarrista bom tocando uma guitarra, parece fácil. Aí você pega um violão para tocar e não consegue, né? Você nunca tocou, até andar de bicicleta, né? Uma criança, uma pessoa que nunca andou de bicicleta, né? Vendo alguém andar de bicicleta parece fácil. Aí você vai tentar andar de bicicleta a primeira vez e toma um tombo. Tudo é assim, né? Tudo a gente não nasce sabendo nada, né? Tudo a gente começa até a andar, né? Você vê um bebezinho aí, um nenezinho aí começando a aprender a andar e toma tombo o tempo todo, né? Então, tudo parece fácil até você começar a tentar fazer, né? E política é assim também, né? Por isso que eu saí candidato a vereador e recomendo todo esse pessoal, principalmente esse pessoal que está na internet, tendo notoriedade, que tem canal no YouTube com milhares, aí, até milhões de seguidores, como o Nando Moura. Eu dou razão para as críticas que o Nando Moura tem feito ao governo Bolsonaro, mas eu quero deixar um conselho. Eu acho que dificilmente o Nando Moura vai ver o meu vídeo, mas talvez alguém que conhece, que tem contato com o Nando Moura, veja esse meu vídeo e fala isso para ele, passa esse recado para ele. Seja candidato, todo mundo. Se filia num partido, é a primeira lição que você vai ter sobre política, né? Eu sou filiado no PMDB já faz 8 anos, né? E eu lembro, há uns 15 anos atrás, né, um amigo, vizinho meu, né, tinha me falado, né, na época eu ainda defendi o PT, eu era petista ainda, né?
E esse conhecido falou que tinha se filiado no PMDB. Eu ainda falei, pô, você tá louco, né? PMDB é um partido que há muito tempo, né, associado à corrupção, ao pragmatismo, né? É o PMDB, né? Aquele que é associado à corrupção daquela velha política, né? Como se diz, né? Mas política é isso, política é pragmatismo, política é negociação, né? E muita gente está insatisfeito, com razão, com o Bolsonaro por causa disso. Porque o Bolsonaro não está fazendo muita coisa que muita gente gostaria que ele fizesse, que chegasse lá e fizesse muita coisa que ele não está fazendo e está deixando a desejar. E a gente tem que cobrar e tem que criticar, e é por isso que eu dou razão ao Nando Moura, ao mesmo tempo que eu digo, sejam candidatos. Por quê? É muito fácil estar de fora criticando o Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro tinha que fazer isso, ah, porque o Bolsonaro tinha que fazer aquilo, tinha que fazer assim, tinha que fazer não sei o quê. O Bolsonaro foi deputado federal, se não me engano, acho que por 28 anos, né? Muitos mandatos. É um dos deputados que ficou mais tempo na Câmara Federal. Ele tem experiência na política, né? Apesar de nunca ter se corrompido, mas experiência na política ele tem, ele sabe como as coisas funcionam. E aí vem um cara que nem o Nando Moura, que nem muita gente que com razão está criticando, e eu dou razão que tem que continuar criticando, a gente tem que pressionar, porque política é pragmatismo, é negociação. A esquerda está de um lado pressionando, os liberais estão de outro lado pressionando, e quem tem uma visão mais nacionalista tem que pressionar também, porque se a gente não pressionar, se a gente não criticar, o outro lado pressionando é que nem cabo de guerra, né? Cada lado puxando para o seu lado, fazendo força para o seu lado. Se o outro lado não puxar e não pressionar, o outro lado ganha fácil, né? Então a gente tem que criticar, tem que pressionar, sim, mas quem está insatisfeito com o Bolsonaro, eu faço essa recomendação. Ano que vem tem eleição para vereador. Se filia num partido, né? Você não tem chance de ser eleito, não tem interesse em ser eleito, mas se filia e seja candidato, para ter experiência, para ver como é que a coisa funciona na prática, né? Para não ficar de fora criticando, achando que é fácil, porque você está vendo alguém como o Bolsonaro que tem experiência nisso lá há mais de 30 anos, contando o tempo que ele foi vereador e tudo, né? É fácil criticar quando você só está vendo de fora, né? Agora, você dar a cara a tapa e se envolver, eu falo com a experiência que eu tenho de ter sido candidato 2 vezes. Eu nem fiz campanha muito a sério, né? Mas vocês vão ver, só de pensar em ser candidato, você já vai ter que se filiar num partido, né? E como eu critiquei esse amigo meu há 15 anos atrás por ele se filiar ao PMDB, e depois quando eu resolvi ser candidato e é o primeiro passo que você tem que dar é se filiar num partido. E aí quando você vai se filiar num partido, né, e você vai começar a comparar os partidos e escolher um para se filiar, é fácil criticar o PMDB, mas vai comparar com os outros para ver, né? Eu tô filiado no PMDB faz 8 anos. Quando eu fui procurar um partido para me filiar para ser candidato, eu queria me filiar no mesmo partido do Bolsonaro. Na época ele estava no PP, Partido Progressista, né? Mas ele é do Rio de Janeiro e ele é antigo na política. Aqui no estado de São Paulo, o cacique maior do PP era o Paulo Maluf, né? E eu não queria me associar, me filiar num partido que tinha o Paulo Maluf, né, que é o maior ícone, um dos maiores ícones tradicionais da corrupção na política, né, o Paulo Maluf, né? Eu não queria estar no partido do Maluf, né? Apesar de que eu apoiei o PT durante 10 anos, acreditando que o PT fosse menos pior, porque pelo menos não era corrupto. Aí vê que o PT era corrupto também, né?
e ainda por essa visão pragmática ainda acreditei, mas o PT se corrompeu porque a corrupção faz parte do jogo da política, né? Então o PT não tinha escolha, o PT tinha que me corromper, né? Até que fui vendo que a coisa era muito pior do que isso, né? Enfim, é história, né? Mas para quem está criticando o Bolsonaro, e com razão, e tem que criticar, tem que pressionar mesmo, porque se a gente não cobrar o Bolsonaro pelo que a gente acha certo e deixar só a esquerda cobrando e pressionando, a esquerda vai levar melhor, né? Mas para quem está criticando aí o Bolsonaro por muita coisa com razão, experimenta sair candidato a vereador ano que vem, em 2020, né? Começa procurando um partido para se filiar. Quando eu me filiei no PMDB, o Bolsonaro estava no PP. Depois disso, ele queria ser candidato a presidente em 2014 e foi boicotado dentro do próprio partido. Saiu do PP e foi para o PSC para ser candidato, né? Viu que no PSC também não ia dar certo, já saiu do PSC e foi para esse PSL aí, né? Então, desde que eu me filiei no PMDB, o Bolsonaro já está no terceiro partido e eu continuo filiado no PMDB, né? Não estou pensando, não pretendo ser candidato ano que vem, mas o PMDB que eu criticava também, e todos vocês que criticam o PMDB, experimenta procurar um partido para se filiar e ser candidato ano que vem a vereador, né? E experimenta, né? Todo mundo que está aí dando a cara a tapa no YouTube, quem já está dando a cara a tapa no YouTube, não custa nada dar a cara a tapa como candidato a vereador, né? E se for eleito, ótimo, né? A gente precisa de gente boa na política, né? Se não for eleito, você não vai perder nada, porque você vai ganhar experiência, né? E vocês vão ver como essa experiência faz diferença para entender melhor a política, para entender o pragmatismo político, como é que as coisas funcionam na política, né? E aí vocês vão ver que o Bolsonaro como presidente tem que engolir muito sapo, porque presidente da República é um cargo político, né? E se o Bolsonaro não fosse presidente, se ele fosse ditador, né? Se ele não tivesse que negociar, se ele não tivesse todas as obrigações e as limitações que o cargo impõe, as limitações que a democracia, né, que o jogo político, que a Constituição impõe a atuação dele como presidente da República, né? Vocês vão ver que se o Bolsonaro fosse ditador, a atuação, a atividade dele seria muito diferente, né? Que um ditador não tem que negociar. O ditador é ditador porque ele manda, ele faz e acontece, ele manda e acontece, né? Um ditador aquela coisa, sabe aquela frase, seu desejo é uma ordem? Isso é um ditador. O que o ditador deseja é uma ordem, né? Ele não tem que negociar, ele não tem que engolir sapo, né? O ditador põe em prática, ele dita a vontade dele e a vontade dele vira realidade. Isso é um ditador, né? Um presidente não é um ditador, ele tem as limitações do cargo, da democracia, né? Então, o conselho que eu deixo para todo mundo que está criticando o Bolsonaro, como o Nando Moura, e dou razão, e tem que criticar e a gente tem que pressionar mesmo, mas se o Nando Moura sair candidato, por exemplo, a vereador ano que vem, só de se filiar num partido e você pegar agora eu esqueci o nome lá, né? Tipo, todo partido, como toda empresa, né? Como o país tem a Constituição e tal, né? Você tem esqueci, fugiu agora a palavra tem uma legislação, né? Tem uma regulamentação interna do partido, né? Tem a doutrina, a ideologia que está imposta, né, pelo partido. E um deputado que é eleito por um partido, um vereador que é eleito por um partido, ele tem que obedecer e seguir aquilo ali.
ele não pode votar nas votações na Câmara, né, na Assembleia, ele não pode votar como ele quiser, ele tem que cumprir o que está ali na regulamentação do partido, ele tem que obedecer ao partido, ele não é eleito para fazer o que ele quiser, né? Tem as limitações do cargo e do partido. E se ele não obedecer ao partido, ele pode ser expulso e perder o mandato e perder a cadeira, né? Então, quem quiser entender melhor a política, mesmo que não seja eleito, né, mas experimenta sair candidato a vereador, porque vocês, só de se ter que se filiar num partido para ser candidato, vocês já vão entender muito melhor a política do que só olhando de fora e criticando e falando, né? É aquela coisa, olhar de fora e criticar e olhar quem está fazendo parece muito fácil, mas só de você tentar fazer e experimentando, e você vai tomar tombo e você vai cair, e você vai ver que na prática a coisa não é tão simples quanto parece quando a gente está só de fora olhando e criticando, né? Então, eu recomendo para todo mundo, né? Principalmente para quem já dá a cara a tapa na internet, né? Não custa nada dar a cara a tapa na política, se filiando num partido. E era a minha intenção quando eu saí candidato desde a primeira vez, era entender melhor a política, né? E vocês vão ganhar experiência com isso e vocês vão entender melhor. E é por isso que hoje eu sei que não tem solução política para o Brasil. Como o Carlos Bolsonaro falou recentemente, deu aquela polêmica, né? Vocês vão entender que a política brasileira não tem solução, não vai levar a lugar nenhum, que um deputado, nem um presidente da República não pode fazer o que ele quiser para resolver os problemas do Brasil, não pode fazer o que ele quiser porque tem uma Constituição, e essa Constituição de 1988 é o problema, né? A gente precisa se livrar dessa Constituição, rasgar essa Constituição. E eu não vou começar a entrar nesse assunto porque o vídeo já está muito mais longo do que eu pretendia. Isso já é um outro assunto, a Constituição de 88. Mas, saindo candidatos, vocês vão começar a entender melhor a política, né? Se filiando num partido, vendo na prática como é que a coisa funciona. E aí vocês vão ver que a política é negociação, a política exige pragmatismo. E é por isso que pela política a gente não vai resolver o problema do Brasil, né? Muita gente está decepcionado com o Bolsonaro porque esperava que ele agisse como um ditador, que ele chegasse lá e fizesse as coisas acontecerem de acordo com a vontade dele, mas não é assim que funciona, não é assim que a política funciona, não é assim que a Constituição de 1988 funciona. Vocês estão vendo aí o poder que o Congresso tem, esse Congresso aí totalmente corrupto, com essas regras aí que dão tanto poder para o Congresso, tanto poder para os partidos, e não adianta a gente eleger os deputados que a gente acha que vão ser melhores, porque o deputado, o vereador é eleito por um partido e ele tem que se submeter às regras desse partido, então ele não chega lá podendo votar de acordo com a vontade dele, ele tem que obedecer ao partido. Então, sejam candidatos, vejam como é que a coisa funciona mesmo, e vocês vão ver que a política brasileira não tem solução. A gente precisa derrubar esse sistema, a gente precisa de uma nova Constituição, a gente precisa de novas regras, a gente precisa acabar com esses partidos que estão aí, rasgar essa Constituição de 88 e fazer uma nova Constituição, porque do jeito que a coisa está, o Brasil vai continuar patinando e não vai ter solução nunca, né? A gente precisa resetar, formatar o Brasil, e formatar o Brasil é uma nova Constituição e não tem outro jeito, né? E, enfim, daí dá margem para uma discussão muito mais longa, eu já me alonguei demais, e é o conselho que eu dou para todo mundo:
Se filiem, procurem um partido para se filiar e ser candidato a vereador em 2020 e vocês vão entender muito melhor como a política funciona e vocês vão ver que a política não tem solução. Até a próxima. Busque conhecimento.